Saudações a toda a comunidade acadêmica. Meu nome é Guilherme William, sou estudante de violino no 7º período na classe do professor Rodrigo Bustamante e meu orientando é o Dr. Ulisses Coutinho. O título do meu trabalho é Danças Eslavas de Kreisler, elementos de gravação na transcrição para violino solo. Essa peça ela não foi escrita por Kreisler. Essa peça ela foi criada primeiramente para um piano a 4 mãos, por Dvorak, e depois essa peça ela foi reescrita novamente para o contexto orquestral. Onde Kreisler entra nessa história? Kreisler ele era um virtuoso, do violino, e ele também era um grande arranjador, e ele gostava de pegar peças famosas da época, e ele mesmo, independente de qual era o grupo, qual era a formação que era escrita essas peças, ele transcrevia para o violino solo, muitas vezes com acompanhamento para o piano, e aí ele saía fazendo seus recitais pela Europa com essas transcrições, com essas peças que eram de outros compositores. Essa peça em questão, onde é a base do meu trabalho, é uma transcrição feita por ele mesmo, porém a peça é de Dvorak. O tema da minha pesquisa é aspectos interpretativos de gravação. O problema da minha pesquisa: quais elementos de uma gravação podem auxiliar um violinista ao executar a transcrição de Kreisler em Danças Eslavas, Op. 72, em Mi menor, para violino solo com acompanhamento de piano. Meu objetivo geral: contribuir para a construção de interpretação pessoal por meio da análise de gravações como referência. Objetivo específico: identificar os elementos de gravação presente na transcrição da peça Danças Eslavas para violino solo com acompanhamento de piano, que podem auxiliar o intérprete a construir a sua própria interpretação. Então, essa peça, como ela é uma peça muito famosa, principalmente em meados do século XX, muitos violinistas de renome, eles executaram essa peça. E a cada ponto de partida você vê uma premissa diferente, que é alguém quis fazer algum fraseado diferente, quis colocar alguma coisa diferente mesmo até mesmo do Kreisler, pois tem a própria gravação dele, a gravação dele é de 1915. E todos os violinistas que vieram após ele, não necessariamente se sabe se eles tentaram copiar o Kreisler em algum momento ou fazer totalmente diferente. Então, o meu trabalho ele vai analisar também essas gravações para que, como um violinista como eu, tenha embasamentos para poder fazer a sua própria interpretação. Então, basicamente, eu tenho separado os violinistas, as gravações desses violinistas, num período de 100 anos. Então, a gravação mais antiga que se tem até hoje é a gravação do próprio Kreisler, de 1915, e a gravação mais moderna, de 2015. Então, eu tenho feito esse aparato de 100 anos, e dentro desses 100 anos eu tenho feito uma pesquisa sobre separando um grupo seleto de violinistas de renome também e analisando criteriosamente o contexto, pensando na questão técnica, na própria questão das gravações também, pois no início do século XX, para aquele momento, as gravações de áudio e imagem foi uma grande revolução para a época, mas mesmo assim eles ainda encontravam algumas defasagens que atrapalhavam o produto final se eles não tivessem que tomar algumas atitudes extramusicais, vamos dizer assim. Por exemplo, se eles dinâmicas como muito piano ou muito fortes até mesmo, eles não poderiam fazer. Por quê? Porque a gravação ela tinha um limite. Se fosse piano demais, o aparelho em questão às vezes poderia ser um cilindro ali, que também faz parte da minha pesquisa, buscar saber qual que era o meio e o contexto de onde aquelas gravações estavam saindo. Então, o uso contínuo do vibrato ajudava bastante ao aparelho a captar o som da nota. Então, aquela ideia de som projetado também tinha um porquê que nas gravações eles faziam muito isso. Então, por que
justamente pensar nas gravações do século XX e no finalzinho do século XIX. Justamente porque, com o início das gravações se deu neste momento, as gravações mais antigas que nós temos são deste período, que também coincide com o período em que grandes nomes, pensando na música clássica e sobretudo violinística, surgiram nessa época. Então nós temos registros justamente desses grandes nomes em ação. Então, basicamente, é a minha justificativa que a música erudita tem por tradição carregar uma estrutura formal que se atenta ao contexto histórico, respeitando e preservando ao máximo o pensamento do criador da obra a ser tocada. Justamente o que eu disse anteriormente, né? A gente pensar nessa questão da música historicamente informada e, desse modo, por que nós estamos escolhendo essas gravações? Porque eu estou usando um autor que ele chama Neil Pérez da Costa, que no livro que ele usa, ele fala justamente sobre a janela para o passado. E a janela para o passado são justamente esses documentos, são esses lugares onde a gente pode olhar para trás e ver as referências e usar como exemplos para nos fazer ter um pensamento mais parecido, mais coerente. Então, mediante a tudo isso que foi exposto, aonde que entra as danças eslavas? Ela vai entrar justamente para poder ligar tudo o que eu estou falando, porque eu preciso de um produto final. Então, eu vou falar sobre como as gravações aconteciam, qual era o contexto e qual era o tipo de interpretação que cada um dos violinistas em questão que eu vou usar, qual era o pensamento que eles estavam tendo. Vou usar as partituras para mostrar os fraseados, para mostrar qual era o pensamento deles e justamente trazer de modo mais criterioso uma forma de análise musical também. Então, eu quero que essas gravações elas sejam referências, mas elas não sejam a totalidade final do meu produto, porque cada um de nós, até mesmo entre os grandes violinistas, cada interpretação é uma interpretação diferente. E aqui tem a minha metodologia do que até o momento, como eu estou organizando, né? Todos esses aqui são os tópicos que eu estou fazendo. E o meu estágio atual, o que eu estou fazendo nesse exato momento, eu estou analisando e selecionando as gravações. E a cada gravação que eu escolho, eu estou fazendo pequenos fichamentos de cada gravação selecionada, porque aí eu vou conseguir fazer um quadro e poder explicar melhor as diferenças entre cada um. E por enquanto é como está o meu estágio atual. E aqui estão as minhas referências do que eu estou lendo até agora. Então eu agradeço a todos por estarem aqui, façam perguntas e eu ficarei feliz em respondê-las. Muito obrigado, até mais.